bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Amém, queridos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Minha esposa está ali, minha esposa amada, minha intercessora, além do Espírito Santo, está ali comigo. Tem sido privilégio a gente servir ao Senhor. Eu, junto com a minha esposa, quando me convido, eu digo, só vou se a minha esposa for. Se ela não for, eu não vou. Então a gente tem procurado andar juntos, não é? Porque eu creio que é importante que o pastor esteja com a sua esposa ao lado. E todos os lugares que eu sou convidado, eu gosto de ir. Mas como o pastor Emilson falou, tem lugar que a gente gosta mais. Não tem isso? Quem tem isso aí? A gente vai em vários lugares, mas tem lugar que você gosta de ir mais. Então, coelho eu gosto de ver, viu? Eu gosto de ver o coelho. Vamos fazer uma oração antes de eu começar a mensagem. Levanta suas mãos para o céu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis-nos aqui, Pai, para celebrar a vida desta igreja. A igreja, já dizia um grande líder, é a melhor boa notícia para qualquer bairro, Senhor. E Coelho, Nova Vida de Coelho, Senhor, é a boa notícia, porque a boa notícia, Senhor, é que o Senhor Jesus está aqui. E a igreja veio para falar de Jesus, para pregar sobre Jesus, para falar que nele tem vida e vida com abundância. Recebe nossas vidas, perdoa nossas falhas e aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, e que seja um tempo de celebração. Um tempo, Senhor, em que o Senhor esteja ministrando sobre cada um de nós, trazendo, Senhor, crescimento, trazendo reconhecimento, trazendo, Senhor, a Tua bênção sobre cada família que aqui está. Pai, que esse mês de março seja um mês de celebrações, Senhor, esse lugar que está sendo preparado, Senhor, assim como a Tua igreja está sendo preparada, adornada, Senhor, para aquele dia que o Senhor vier buscar a Tua santa igreja. Assim nós oramos, eu entrego a palavra que o Senhor colocou no meu coração. A palavra, Senhor, que está nas santas letras que nós temos em nossas mãos. Que o Espírito Santo aplique, Senhor, em nosso coração. Traga luz, traga entendimento, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração. Ilumine a nossa vida através da palavra e do Espírito, porque lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Assim oramos, entregamos esse tempo de reflexão na Tua palavra. Continue conosco, Pai. Seja o nosso facilitador sempre, em o nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Você quer aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Eu estava comentando com o Emilson, 11 anos. O tempo passa muito rápido. 11 anos que nós estivemos ali naquela casa. E tem sido um privilégio a gente participar das aberturas de outras igrejas nos bairros. Quiçá em cada bairro tivesse uma igreja do Senhor Jesus, uma igreja que é constituída pela palavra de Deus e pelo Senhor Jesus, uma igreja em que Jesus seja importante mesmo, em que as pessoas se afadiguem, que as pessoas percam até o sono para conhecer Jesus. Eu li uma frase de um grande pastor do passado que ele dizia: a tua fome mostra a direção que tu vai. A tua fome
te dirige para onde? A nossa fome. E é claro, ele está falando de fome de Deus. Fome de Deus. Aí ele falou essa frase, eu me lembrei: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então a importância das igrejas, sabe, do Espírito Santo colocar essa fome de Deus real, Deus verdadeiro, o Deus que está nos céus e o Deus que está entre nós, e o Deus que se revela a partir das Escrituras Sagradas, porque é o Espírito que revela ao nosso espírito, porque se não houver revelação do Espírito, nós vamos tatear sempre, mas o Espírito revela. Jesus, aliás, foi o apóstolo, o profeta João Batista que disse: o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. O homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Então, a gente precisa receber do céu. Amém, igreja? E essa igreja que está aqui há 11 anos, certamente tem recebido do céu, tem recebido dos pastores da igreja, dos ensinos bíblicos, algo do céu para ser passado para vocês. Quem pode dizer amém? E é isso que constitui a igreja, é isso que traz libertação para nós, é isso que traz prevenção para a nossa alma, que traz para nós um sentido de vigilância com a nossa fé, vigilância com a nossa vida espiritual, vigilância com aquilo que nós somos, não é? Porque às vezes nós somos motivados a fazer, mas antes de fazermos, precisamos ser, e esse ser é construído pela palavra e pelo Espírito. Se você entende, pode dizer amém? Então eu tenho uma palavra nessa manhã que fala de relacionamento, e eu estava compartilhando essa palavra com a nossa igreja lá. Eu sempre prego mais de manhã do que à noite lá na igreja. Nós temos lá alguns pastores, como o pastor Emilson tem aqui, nós temos 5 pastores lá na igreja, então eu preciso, dizem que o pastor tem muita fome de ficar pregando, né? Mas é um jargão, ou talvez algo que a pessoa diz, que o pastor não cede o púlpito para ninguém, mas eu, pelo contrário, eu cedo o púlpito para os outros pastores. Às vezes eu não prego nem de manhã nem à noite. Hoje mesmo eu não vou pregar nem de manhã nem à noite, mas vou pregar em outra igreja. Então eu deixo os outros pastores também. E eu sempre me preocupei com uma mensagem mais coloquial, mais família, mais igreja congregacional. Então as minhas mensagens são muito voltadas para esse cuidado de edificação, de crescimento espiritual. Os meus estudos, o Espírito Santo me leva para esse lado didático da palavra de Deus. Então eu quero falar sobre uma vida relacional que todos nós precisamos ter. E como é que começa? Como é que faz? Aonde a Bíblia orienta? E aí o Espírito Santo me levou a ler Romanos 12. Romanos 12, verso 1 e verso 2. E é claro que é Romanos 12 todo, mas agora aqui nesta manhã a gente não vai falar Romanos todos os versículos, mas eu quero compartilhar, pelo menos mencionar alguns versículos desse aqui, mas vou ler só Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo, que escreveu esta carta aos Romanos, que tem tantos ensinos importantes, falando de salvação, falando de várias orientações,
Então, uma carta doutrinária, com muito estudo, com muito ensino. O estudo de Romano, ele é um mergulho assim bastante denso, estudar a carta de Romano. Mas quando chega no capítulo 12, ele deixa a doutrina e passa para a parte prática. Então, na linguagem assim mais rebuscada, diria assim, ele sai da ortodoxia e passa para a ortopraxia. Quer dizer, agora eu quero conversar com vocês aquilo que vocês devem fazer. Eu dei o jeito, agora vocês precisam praticar. Eu dei a teoria, agora vocês têm que colocar em prática. Então, justamente começa aqui a base da relação do crente, está aqui nesse versículo. E claro que a Bíblia tem outros versículos que falam dessa relação nossa. Então, essa relação nossa começa aqui. E ele coloca assim verbos e palavras tão fortes. Rogo-vos, pois. Todas as vezes que a gente vê alguma coisa assim, através do apóstolo Paulo, ele está colocando uma força, assim, de uma maneira muito diligente, que você precisa aplicar. E ele coloca isso aqui justamente na nossa vida como um sacrifício diante de Deus, o nosso culto racional, o nosso culto a Deus. Ele coloca isso. E isso, o nosso culto a Deus é uma nossa relação na vertical. É a nossa relação vertical com Deus. Esse culto. Depois que tem essa relação, ele vai fazer, logo lá na frente, ele vai falar da nossa relação horizontal da nossa vida. E ele, justamente, ele conclui as suas doutrinas, dizendo, agora vocês precisam praticar essa doutrina. Vocês precisam, na vida cristã, a doutrina e a vida cristã devem andar juntos. É como um pássaro que voa. Não é? Nós recebemos o ensino e a outra asa é a prática. Senão o pássaro não vai conseguir voar. Precisamos dos dois lados, porque as nossas convicções de fé e de vida com Deus vai nos ajudar em nosso comportamento diário com as pessoas. As pessoas ao olhar a vida de outro e olhar e ver piedade na vida da pessoa, de maneira clara, de maneira que a pessoa transpira piedade, a pessoa transpira santidade, a pessoa transpira um caráter bom. Isso, irmão, não vem por acaso, nem vem comprado, nem vem maquiado, porque aquilo que é maquiado, que é comprado, vai se desgastando, vai se perdendo, mas aquilo que é impresso pela palavra e pelo Espírito, é algo que é impresso em primeiro lugar dentro do coração. Quantas pessoas querem ser humildes? Quantas pessoas querem ser simples? Mas não adianta você parecer simples, não adianta você querer ser simples, não adianta você querer ser humilde. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino, disse Jesus. Mas não é fácil, porque nós somos arrogantes, nós somos orgulhosos, nós somos altivos. Nós transpiramos essas coisas e a gente nem sabe. A gente nem sabe o quanto orgulhosos nós somos. E às vezes a pessoa quer isto, sabe? E acaba a força humana do querer fazer, ele consegue, mas não consegue por muito tempo. Agora, quando é o Espírito e a palavra que constrói lá no fundo do coração, porque é lá que é construído. A vida espiritual é construída lá dentro, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Claro que existem coisas que é de fora para dentro, que a gente busca de fora para dentro, mas aqui dentro é que constrói. Então, o nosso comportamento vai determinar muitas coisas em nossa vida, e isso é uma conquista nossa a partir de uma vida com Deus, para que esse aprendizado prático possa mostrar por meio do nosso viver que nós somos crente. Nós somos crente, não crente só de palavra, não crente de rótulo, não crente porque eu estou com uma Bíblia. E isso que
A igreja, os cristãos precisam. E o apóstolo Paulo, ao falar dessa prática do crente para apresentar o seu corpo como um sacrifício, ele fala disso porque ele quer concentrar esses versículos para criar uma base, porque lá na frente você vai ver que ele vai falar de relacionamento, vai falar de amor. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegar-se o bem. Como eu vou detestar o mal se dentro de mim não tem uma plataforma arraigada, construída de Deus? Como eu vou detestar o mal? Como eu serei hospitaleiro se eu não tiver essa construção dentro do meu coração, feita através de um trabalho perene da nossa vida com Deus? Então o relacionamento correto da minha vida com Deus, os nossos relacionamentos corretos com a nossa vida com Deus, vai nos trazer também relacionamentos corretos com a vida das pessoas. É bastante notável quando Deus diz que, quando a palavra diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com toda a força, com todo o entendimento, com toda a razão, com tudo. Ame a Deus com tudo que você é. Mas ame também a quem? Ao próximo. Quando não amamos bem ao próximo, é porque nossa relação com Deus está fragilizada. Eu estava compartilhando com a igreja e que às vezes você exerce misericórdia mais pela aparência, pela obrigação, do que por um sentimento que brota dentro de você. Isso é muito ruim, porque muita coisa a gente faz porque os outros fazem, e isso é falso. Isso é um cristianismo falso. Foi isso que Jesus bateu de frente com o sistema religioso. Eles tinham toda a religião na cabeça, eles eram doutores da lei. Eram homens que preservavam a lei de Deus. Eles tinham a parte positiva de preservar a lei. Eles guardaram a lei. Quando você visita lá a Terra Santa, é notório você chegar lá nas cavernas de Qumran, em que habitou ali um grupo de judeus que preservaram os manuscritos. Eles preservaram, guardaram dentro de talhas de barro. Então, a sequência desses irmãos que guardaram e zelaram pela palavra, estava lá quando Jesus nasceu e quando Jesus começou. A questão só é que havia só letra, mas não tinha coração. Só havia legalismo, não tinha amor. Não tinha amor. E quando a gente pratica alguma coisa só pelo legalismo, sem amor, é falso. Estamos nos comportando como os doutores daquela época, os religiosos daquela época. Então, eu estava dizendo porque quantas vezes eu fiz misericórdia por obrigação? Não por obrigação do Espírito, por obrigação da aparência, vai pegar mal. Deixa eu atravessar esse velhinho aqui no sinal. Deixa eu atravessar, porque afinal tem um monte de gente olhando, deixa eu atravessar ele. Deixa eu dar uma esmolinha aqui. Essa água é para mim? Deixa eu dar uma esmola para esse aqui no sinal. Irmãos, a gente faz as coisas e a gente acaba sendo falso no sentido espiritual. E o desejo de Deus é que a gente seja real. No certo, as coisas certas, e as coisas erradas que fazemos, que a gente seja transparente. Que sejamos transparentes. Eu não consegui alcançar esse nível. Eu peço que Deus me ajude a ter misericórdia. Porque tem bênção para quem tem misericórdia de verdade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas misericórdia de verdade, não falsa. Não por aparência, porque o ser humano vive muito na aparência. Nós somos sugestionados pela aparência. Amém, igreja? Então nós precisamos, eu preciso, você precisa ter uma relação correta com Deus,
porque isso vai fazer parte da nossa vida e aí vai fazer parte da vida de outras pessoas. Você acaba influenciando pessoas. Não é nem você, mas o Espírito que está em você vai influenciar outras pessoas. Porque se a gente não faz isso, o que é que o apóstolo João diz nesse versículo, 1 de João, capítulo 4, versículo 20? Ele diz assim, 1 de João, capítulo 4, verso 20. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Forte, né? É forte, mas é a verdade. Porque você diz que ama só de boca para fora? Isso é falso. Isso não é agradável a Deus. Quando nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, a gente está dando um mau testemunho. E aí, irmãos, essa consagração do apóstolo Paulo aqui, em Romanos 12, envolve 3 passos. 3 passos que eu quero compartilhar com os irmãos. 3 passos. Primeiro, a entrega do corpo. Entregar tudo para Deus. Esse culto racional é um culto de entrega. E as conquistas que podemos ter e que Deus quer que a gente tenha em oração, elas são conquistadas nesse culto pessoal. O culto pessoal de cada crente a Deus. É isso aqui que ele está falando aqui. Apresente o seu corpo a Deus. Nós sabemos que no passado havia o templo e as pessoas levavam a oferta no templo. As pessoas levavam o seu cordeirinho para ser sacrificado e para apresentar lá ao templo. A pessoa fazia esse movimento de ir ao templo. Aliás, quando você lê os salmos, você vê quantos salmos existem que as pessoas ficam com saudade do templo, não é? O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, mas eu encontrei teus altares. O Salmo 84 fala de saudade do templo. Mas agora, o templo somos nós. Não é essas paredes. Essas paredes servem para nos abrigar, o teto para nos dar conforto, o ar-condicionado, mas o templo agora somos nós. E o Espírito vem morar em nós. Nós transportamos agora o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, ao orientar a igreja de Corinto, diz: vós sois o templo do Espírito. Glorificai a Deus com o vosso corpo. E eu glorifico a Deus com o meu corpo, tendo uma vida particular, agendada, de oração, no meu quarto, no meu lugar secreto. Ali, no lugar secreto, ao acordar pelas manhãs, é ali que eu começo a entregar o meu corpo a Deus. Meu corpo, alma e espírito, entregar a Deus ali, nesse trabalho que o Espírito Santo vai fazendo, com a Bíblia, com a oração, aquele momento, a gente chama de devocional, o quarto secreto, que Jesus falou em Mateus 6, para a gente entrar no quarto, no secreto, porque aquele que vê no secreto, esse vai te recompensar. Não precisa nem você ficar repetindo muitas coisas, mas você precisa falar com ele, você precisa estar ali, você ali. Então, se antes a oferta era levada e era sacrificada e morta, agora a oferta é viva, porque você está no altar, você constrói o altar e você é a oferta é você, a oferta viva. Apresente o seu corpo vivo, está dizendo aqui, ó, apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, você está vivo, teu coração está batendo, tua mente está ativa,
Você está saudável. O Espírito Santo está ali para te santificar. E ele diz que isso deve ser o nosso culto agradável a Deus. Porque às vezes nem é agradável para nós. Porque se a gente não tiver cautela, a gente acaba fazendo também por obrigação. Porque entra o legalismo está sempre presente. Entra no nosso racional. Deixa eu fazer isso aqui, senão... Talvez não fosse esse o pensamento daquele filho que ficou em casa e o mais novo foi embora. Talvez não seria esse pensamento do filho mais velho, de ser legalista. Estava na casa do pai, era filho também, mas não se sentia filho, porque isso só aparece quando o que se perdeu volta, e ele julga o seu irmão. Esse teu filho que perdeu tudo, que foi lá fora, agora volta, você faz festa para ele, e eu? E qual foi a resposta do pai? Meu filho, tudo que é meu é teu. Esse teu irmão estava morto e reviveu. Quer dizer, o filho mais velho estava morto também, pelo legalismo. A gente precisa ter essa cautela, porque senão a gente só vai ler o Salmo, porque se eu não ler, a gente precisa ler, precisamos orar, não com algo legalista, mas com algo prazeroso. Quem pode dizer amém? Você acordar de manhã e dizer assim, nossa, que dia lindo Deus nos dá. Vou lá para a varanda, vou lá para o quartinho, vou abrir as escrituras sagradas e vou ter aquele encontro com Deus, vou falar com Deus, vou respirar e dizer, Senhor, obrigado porque eu acordei e eu posso respirar o fôlego de vida. Obrigado, Senhor. E Deus colocar logo um novo cântico no seu coração, colocar uma música, uma melodia no seu coração, por você estar ali. Esse é o culto que o apóstolo Paulo está orientando aqui. Esse culto, essa devoção de você apresentar o seu corpo a Deus, nosso corpo que é carne, que é sangue, que é músculo, que é osso, mas que também é pecado. O pecado habita na carne. Esse corpo que precisa ser consagrado, esse corpo que não podemos deixar ele fazer o que ele quer. Precisamos, através da palavra do Espírito, mortificar esse corpo, colocar ele sobre domínio, para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós, a carne esteja sujeita a esse Espírito. Então esse encontro, essa entrega total, sem limites a Deus, Ele está dizendo, faça isso, porque isso vai ser a base, quando você se levantar dali, para você se dirigir a alguém, vai ser a base, vai ser uma conquista. Cada manhã, cada momento que você passa na presença de Deus, quando você sai dali, você sai dirigido pelo Espírito Santo, para você na sua horizontalidade, você ter uma relação saudável com os outros. Você está entendendo isso, irmãos? Amém? Você tem uma relação saudável com as pessoas, porque os meios sociais, livrando-se aí algumas exceções, não é isso que faz com a gente. As redes sociais, o sistema de comunicação, pode ter raras exceções que podem ser positivas e benéficas, mas a maioria é para fazer você pior, é para até destruir e desconstruir aquilo que o Espírito construiu. O Espírito constrói, e aí quando você se expõe à mídia, a mídia está lá para destruir as coisas de Deus, que Deus está criando dentro de cada um de nós. Amém, igreja? Esse despertamento, esta vigilância,
com os meios sociais, com os meios de comunicação. Essa vigilância nós precisamos ter, porque eu vi uma frase de uma jovem, ela dizendo assim: o mundo da internet, você precisa ter cuidado que tem alguém com a faca atrás de você. Eu achei interessante isso. Quer dizer, tem alguém querendo te matar. E claro que é matar espiritual. Alguém querendo te destruir. Alguém querendo desconstruir coisas, principalmente as coisas de Deus colocou em você. Então, a primeira parte, a primeira entrega é o nosso corpo. Uma entrega total sem limite. A segunda é a nossa mente. É a nossa mente que está aqui dentro da cabeça. Precisamos entregar a nossa mente a Deus. Nossa mente, ela tem muita responsabilidade para pensar o que é bom. E para a gente pensar o que é bom, a gente tem que nutrir a mente com coisa boa. E quando ele diz aqui, não se conformar com esse século, mas transformai-vos, só a palavra pode fazer isso, junto com o Espírito Santo, controlar a nossa mente, para que tudo que seja bom, tudo que seja de boa fama, tudo que seja amável, tudo que seja verdadeiro, está lá escrito em Filipenses 4:8, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Mas é um trabalho de estabelecer princípios em nossa mente, trazer saúde para a nossa mente, trazer uma mente saudável, uma mente ativa, não uma mente passiva. O cristão tem que ter uma mente ativa. Uma mente passiva é a mente que aceita todo tipo de pensamento. O pensamento vem e você deixa ele entrar e deixa ele passear em você. A mente ativa, o pensamento vem e você não deixa nem ele vir, você joga ele fora, rebate. Como uma raquete assim, vai rebatendo. Coloque outra coisa, coloque a Bíblia, leia a Bíblia, leia em voz alta, leia na voz mais alta que você puder. Leia, mas leia mesmo, falando com Deus. Leia o Salmo 119, eu vou ler o Salmo 119, porque a palavra, ele fala da palavra de Deus. Eu vou ler em voz alta, e vou ler ele de uma sentada só. Salmo 119, bispo, que isso é doideira. Não, irmãos, é Bíblia, é leitura. Quem já leu o Salmo 119 aí? Leia, pega uma canetinha, leia ele corridinho, aí depois você para, lê, vai lendo devagarzinho e vai grifando assim, ó. Vai grifando aquilo que te chamou mais atenção, porque você, quando faz isso, você fixa, é como se você fosse fixando, e a sua mente, sabe, e o Espírito Santo vai marcando isso, vai estruturando. Por isso que eu digo que Romanos 12, ele é uma construção de uma plataforma para você voar, para você sair, porque um avião não pode decolar se não tiver uma plataforma, se não tiver um aeroporto construído. Não pode, você tem que, então, para a gente sair é preciso antes ficar. E esse é um princípio que Jesus ensinou. Ele chamou aqueles discípulos todos, e antes deles irem, eles ficaram com Jesus. Eles ficaram. Jesus tinha um lugar que ele ficava ali em Cafarnaum. Dizem que era a casa de Pedro. Eles ficavam ali, dormiam no mesmo ambiente, comiam no mesmo ambiente, saíam de barcos juntos. Então, antes deles saírem, quando enviou os 70, sabe, eles antes precisavam estar. E aqui esse texto manda a gente estar com Deus nesse encontro secreto. O nosso corpo é a nossa mente, porque a nossa mente, meus irmãos, ela é vulnerável. Ela é vulnerável ao que a gente ouve, ao que a gente vê. Nossa mente é suscetível de ser desviada, de ser poluída. E você vê algo ou ouve algo, isso entra pela sua mente e pode criar desconstruções, pode criar coisas ruins na nossa mente. Você já viu falar na mente maliciosa? Você, quando lida com pessoas e você conversa com pessoas, existem pessoas
que você, ao conversar com ela, você, pelo conversar e pelo linguajar, você deduz se a pessoa é maliciosa. Porque a gente fala do que tem no coração, mas o que vem para o coração, ele passou para a mente, passou pela mente, foi para o coração e achou espaço, achou terreno bom. Aí acha terreno bom e propício, começa a crescer plantas que são desagradáveis à nossa vida. Então a importância da gente, a gente proteger a nossa mente, porque Efésios 4, 17 a 24, ele fala desta mente. Deixa eu ver se eu acho aqui, Efésios 4, de 17 a 24, diz assim, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andei como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aí ele começa a caracterizar, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, seguindo a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Verso 23, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus e justiça e retidão procedente da verdade. Então a mente, meus irmãos, ela pode ficar obscurecida de entendimento. Quando o apóstolo Paulo diz, eu oro para que o Espírito Santo ilumine os olhos do vosso coração, que iluminar os olhos do coração é iluminar o nosso espírito, iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente possa usufruir. Por isso que ele diz lá para Colossenses que a gente deve pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. Quer dizer, a nossa preocupação deve ser pensar, uma mente que pensa nas coisas do alto, uma mente transformada, uma mente que ela recebe o efeito da metanoia, da mudança de vida, quando o Espírito toca em nós. Quando o Espírito toca em nós, a gente é trazido da morte para a vida. Essa mudança, essa transformação, essa metanoia, ela é comparada a uma transfiguração da nossa vida. Nós somos transfigurados, somos transformados de dentro para fora. Então a nossa mente precisa desse toque e dessa vivência com o Espírito Santo. Você está entendendo? Pode dizer amém? Amém. Então isso entrega o seu corpo, entrega a sua mente. Porque, irmão, o mundo quer mudar a nossa mente. O mundo quer que a nossa mente comece a pensar de maneira relativa com as coisas da vida. E as coisas da vida não tem essa relação de relativismo. A vida é o seguinte, a vida de crente é vida com Deus. Deus é Deus. Deus é Deus, não é Deus para você querer relacionar as coisas de Deus com as coisas do mundo. A verdade de Deus com a verdade do mundo. Não existe. Só existe uma verdade absoluta. E nós precisamos nos concentrar nisso. Então o mundo deseja mudar a nossa mente. E exerce pressão da onde? De fora para dentro. A gente recebe essa pressão de fora para dentro. E o Espírito Santo exerce pressão de dentro para fora. Porque ele vem morar em cada um de nós. Quem tem o Espírito Santo morando, levanta a sua mão e dê glórias a Deus. Se o mundo controla a minha mente, eu sou conformado ao mundo. O apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, com este século. Não, eu não posso me conformar, eu não posso aceitar. Eu preciso cuidar disto. Através da palavra e do Espírito, a palavra e o Espírito vai me transformando. Somos transformados de glória em glória. A nossa transformação ela é perene e constante. Já somos glorificados, ainda não, mas existe uma porção de glória. O que é uma porção de glória? É as transformações que nós vamos recebendo
a cada dia, pela palavra e pelo Espírito. Quem pode dar glórias a Deus? Irmãos, se eu sou crente e eu não saio do lugar, se eu sou um crente e eu continuo a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas, eu sou um cristão, e Ele veio para me transformar, veio para me dar vida. A vida de Cristo veio morar em mim pelo Espírito, junto com a sua palavra. Essa palavra e o Espírito veio para a minha vida, para ir mudando a minha vida. O apóstolo Paulo diz: eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Quer dizer, eu tenho certeza que isso está acontecendo. Isso precisa estar acontecendo. Precisamos ser transformados. Nosso caráter precisa ser transformado. E o modelo é Ele, é Jesus. É Jesus. Então o mundo exerce essa pressão na nossa mente. E o Espírito Santo de dentro para fora. Se o Espírito Santo estiver vencendo, eu vou sendo transformado. Se o Espírito lá de fora estiver vencendo, aí a minha vida não sai do lugar. Eu continuo ainda com algumas lutas que de repente não deveria ter mais. Mas essa será sempre uma guerra. Essa vai ser sempre uma guerra do crente. O mundo querendo entrar e o Espírito expulsando. Uma pressão de fora para dentro e uma pressão de dentro para fora. Essa vai ser sempre a luta de cada um de nós. Há uma guerra. Amém ou não? Há uma guerra. Há uma guerra da carne com o Espírito. Há uma guerra do mundo secular com o reino de Deus. O reino de Deus que Jesus veio inaugurar. Jesus, a mensagem mais importante de Jesus não foi para curar pessoas, mas foi falar do reino. A mensagem mais importante de Jesus foi o reino. O reino chegou. Arrependam-se e creia. É a porta. Arrependam-se e creia. A porta de você entrar no reino. Um reino que não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse reino. Então, o reino lá de fora do mundo, do cosmo, do secularismo, querem que ele entre em nós e esse reino aqui fique de fora. Um reino de Deus, um reino que é presente. O reino de Deus já está aqui, o reino de Deus está dentro de nós. Por quê? O Espírito Santo de Deus veio trazer o reino para dentro de nós, veio trazer os princípios do reino para cada um de nós, veio trazer uma linguagem do reino, veio trazer um comportamento do reino para dentro de nós. O Espírito Santo veio trazer, junto com a palavra. Mas o reino lá de fora, o reino espiritual do mal, o reino do mundo caído, ele não quer que a gente viva nesse reino. Então vai haver essa guerra. Vai haver essa guerra. E esse reino que é presente, esse reino também é futuro. Porque esse reino um dia vai ser consumado. A plenitude do reino de Deus se dá quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Quem pode dar glórias a Deus? Então, queridos, somos transformados. Somos transformados. E a outra parte é a nossa vontade. Entregar o corpo, a mente e as nossas vontades. É aquilo que a gente quer fazer. A mente controla o corpo e as vontades controlam a nossa mente. Porque a gente, às vezes, a nossa volição nos atrapalha. O nosso querer fazer atrapalha. O apóstolo Paulo chega a se chamar de miserável. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque ele diz, às vezes eu quero fazer algo, mas eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Aí ele diz, miserável homem que eu sou. E tem uma fala dele em Filipenses 3, versos 8 e 9. Filipenses, parei em Efésios, está pertinho, 3, 8 e 9. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Filipenses 3, versículo 8 e 9. Ele aqui está falando para a igreja, dá aqui um pouco da sua bagagem,
do seu status. Mas você já conhece a passagem, sabe que tudo isso ele diz que considera como lixo. Mas versos 8 e 9, veja o que ele diz. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Versículo 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Então veja, meus irmãos, que ele coloca todo o seu ser em submissão a Cristo. Considero tudo, eu perco todas as coisas, para ser encontrado nele, e eu não tendo uma justiça própria. Porque as nossas vontades, elas se conectam com a nossa justiça própria. A nossa justiça própria, o nosso eu, criam barreiras para as coisas de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, não, eu não tenho mais justiça própria, a minha justiça é a de Cristo. Eu me entrego totalmente, a minha vontade agora é a vontade de Cristo. Por isso que ele diz que ele considera tudo como perda para alcançar a sublimidade, a profundidade. O apóstolo Paulo, em todo o tempo, ele sempre quis conhecer mais Cristo. Imaginem, o apóstolo Paulo queria conhecer mais e mais. Um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, e que ele nem disse que foi ele disse um homem foi, e eu não posso falar nada daquilo que vi, mas ele disse, eu preciso, porque ser encontrado nele, não tendo uma justiça em mim, a não ser a dele. Quer dizer, porque a minha justiça própria tem a ver com as minhas vontades, com a minha volição. Assumiu a volição, e o Espírito Santo precisa justamente estar ativo no meu espírito, para que ele possa prevalecer a vontade de Deus e não a minha. Porque o apóstolo Paulo termina aqui, Romanos, dizendo assim, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que? Qual o propósito? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O alvo é esse, é experimentar, experienciando, quer dizer, vivendo essa experiência. E o apóstolo Paulo coloca isso de maneira muito clara. E veja que as orações dele, assim, tem algumas orações que são assim, muito pontuais e específicas. Ele ora no início para o povo de Efésio receber uma iluminação especial no coração para trazer discernimento, que é algo que nós precisamos buscar, discernir a vontade de Deus, discernir as minhas atitudes, para que eu possa tomar a atitude correta, não contrária. E mais na frente ele peça para que o Senhor fortaleça o homem interior, que é o nosso espírito, que precisa ser fortalecido. Para quê? Para vencer as lutas. Vencer as lutas e a gente possa de verdade, nessa construção de uma vida com Deus, a gente entregar nossas vontades a Deus. Não andei ansiosos de coisa alguma, mas devemos apresentar a Deus as nossas petições, com súplica, com ações de graça, quer dizer, a oração, a palavra, a consagração, para que a vontade dele seja feita, não a nossa. Eu estava lendo um devocional hoje cedo, falando do Getsêmani, em que Jesus estava ali, num momento de oração, só tinha 3 pessoas mais próximas dele, mas não com ele, mas estava à distância, essas 3 pessoas, que era Pedro, Tiago e João, e ele estava ali,
e a sua oração, a intensidade da sua oração, ele estava ali, ele ora 3 vezes, e termina dizendo: faça-se a sua vontade e não a minha. Foi a última oração de Jesus lá no Getsemane, e aí, logo em seguida ele foi preso. Então precisamos entregar, faça-se a sua vontade e não a minha, entregando tudo isso a Deus num culto perene. E o desejo de Deus, do apóstolo Paulo, que a nossa vida seja um culto, não só lá no lugar secreto. Eu estou lá no lugar secreto, aí ali é espiritual, ali é 100% espiritual. Aí eu viro as costas e vou pegar o ônibus, aí eu deixo o espiritual lá e saio na carne, porque afinal eu vou para o mundo, vou enfrentar ônibus cheio, vou enfrentar trânsito, engarrafamento. Não, o culto sai junto comigo. Não podemos dissociar um ambiente do outros ambientes. O ambiente precisa continuar igual ipsilitre, não. Eu estou no ônibus, não estou lá na minha casa, mas eu continuo sendo o templo do Espírito Santo, amém ou não? Eu continuo sendo uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, amém, irmãos? A gente continua sendo uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo. Então esses 2 versículos traz a base para a gente caminhar. Depois os outros versículos todos, depois matéria de casa, depois você caminha aqui, ó, do versículo 3 ao versículo 21, que compõe aqui o capítulo 12, com ensino. Você formou essa base, e aí ele vai falar do uso dos dons espirituais, vai falar do uso dos dons espirituais, vai falar que é importante você usar os dons, porque a igreja é um corpo, com muitos membros, e é preciso que isso seja dirigido de maneira que não perca de vista alguns princípios que são essenciais, os princípios essenciais da base relacional, em que você precisa começar. Ele começa no versículo 3 dizendo: faça uma avaliação honesta de quem você é. É isso que ele está dizendo aqui. Não pense de si mesmo além do que convém, porque às vezes a gente acha que a gente é e a gente não é. A nossa carne, a nossa humanidade, a nossa vaidade está em nós. Por isso ele diz: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, versículo 3, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então a gente precisa ter, uma avaliação honesta da nossa vida. Eu estava há pouco tempo compartilhando um assunto em que eu falei que tem pessoas na igreja que era um ditado lá do passado: esse irmão aqui ou essa irmã é um pé de boi. Aí eu perguntei para a igreja se o pessoal sabia que queria dizer isso, né? Ninguém sabe. Eu falei assim: meu Deus, será que só eu que sei o que quer dizer esse irmão é um pé de boi? Você sabe o que quer dizer um pé de boi, não? Não, ninguém sabe. Emil sabe. É uma pessoa que está pronta sempre para tudo. A força do boi. O boi significa força de trabalho. Aquela irmãzinha ali é um pé de boi. Era a expressão do passado. Depois você vê, deve ter escrito em algum lugar. Mas aí eu tive lendo esses dias uma orientação, um devocionário, que ele diz assim: isso não é bom. Porque esse pé de boi, ele começa a ficar sobrecarregado, porque ele vai fazer tudo. E Deus deu os dons específicos para cada um de nós. Alguém que sobe aqui para tocar, alguém que está lá de pé de sentinela, alguém que está lá dando aula para as crianças. Então o pé de boi, que era uma expressão assim positiva, dentro do reino de Deus, cada um recebe
a sua parte. Porque se a gente continuar aqui, ele diz, versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. Então veja que ele especifica. Por isso ele diz que é preciso uma avaliação honesta, para a gente estar no lugar certo, fazendo o que é certo e aquilo que Deus mandou a gente fazer. Porque às vezes a gente fica pensando, não, esse irmãozinho tem que ser bombril, de 1001 utilidade, mas no reino não é assim. Não é assim. E a gente, principalmente quando a gente começa a igreja, a pessoa acaba fazendo tudo, não é? Começa na vida do pastor, o pastor começa a fazer tudo, pinta a parede, derruba coisa, leva o irmão em casa, visita alguém no hospital, faz o funeral, vai fazendo tudo. É claro, e é pecado? Claro que não. Mas esse ativismo inicial, é claro, estamos começando, mas depois é preciso que a gente distribua tarefas. E o Espírito Santo justamente dá dons às pessoas. A um dá 2, a outro dá 3, a outro dá 5. Amém, igreja? Então eu começo a concluir falando justamente desses elementos que são essenciais. Vou só pontuar, depois vocês podem ler e fazer aí a sua leitura, e o Espírito Santo vai certamente abençoar. Então, primeiro, avaliação honesta, que começa aqui no versículo 3. Depois, cooperação fiel. Cooperação fiel a partir dos dons. Se você recebeu o dom para fazer uma coisa, faça. Porque você fez uma base devocional, o Espírito Santo te trabalhou para que você exerça uma função, exerça um dom. Então faça isso, pai, é a parte cooperativa do corpo. O corpo se move, a igreja se move. Esses 11 anos, o corpo está se movendo aqui no bairro do Coelho. O corpo está se movendo, o corpo está trabalhando, cada um dentro da sua função. Então, cooperação fiel, isso é essencial. E participação amorosa. E essa participação amorosa começa lá no versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, pegando-se o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, isso não é fácil de praticar. Somente se a gente não tiver algo lá no nosso altar. Se a gente não conquistar, através do Espírito Santo, essa consagração, a gente não vai conseguir amar de verdade. Vamos amar apenas de palavra. Nós vamos servir apenas com a força do nosso braço. E é preciso que a força do braço esteja aliada à força do coração. Amém, igreja? Força do coração. Nesses 11 anos de vitórias, certamente, o Espírito Santo tem treinado a cada um dos irmãos. Cada um dos irmãos, os pastores que aqui estão, os diáconos, os oficiais, todas as áreas da igreja têm sido treinado de maneira que a gente faça, mas antes da gente fazer, a gente precisa que Ele faça em cada um de nós. Amém? Ele está fazendo coisa em cada um de nós. Então, a igreja, na realidade, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos uns aos outros. Nós ministramos uns aos outros. E nós precisamos uns dos outros. Ninguém é uma ilha. Então, a base é um corpo com sacrifício vivo. Sua vida seja sempre um sacrifício. E esses elementos façam parte da nossa vida. Esses elementos de uma avaliação criteriosa. Existe casos até de você estar fazendo coisa que você não foi chamado para fazer. Quantas coisas fazemos que nós não fomos chamados para fazer? Mas Deus vai colocar pessoas que saibam fazer. Porque
aquele fazer tudo, aquele pé de boi, no reino não funciona. No reino de Deus, cada um recebe o seu dom. E Deus dá o dom para que possa o corpo se mover de maneira harmoniosa. Por isso que as mãos e o coração precisam estar interlaçados. Harmonia das mãos e do coração com as mãos. Porque se for só as mãos, vai cansar, vai desanimar. Que o Espírito Santo ministre sobre a vida de cada um de nós. Que nossa vida seja um culto. Que a Igreja do Coelho e os seus membros seja sempre um culto agradável a Deus. Que possa continuar impactando esse bairro, salvando vidas, cuidando de família, cuidando de crianças. E enquanto isso, aguardamos com esperança a volta do Senhor Jesus. Eu quero orar com você e por você, pedir que você fique de pé. Somos a igreja, somos o corpo de Cristo. E esse privilégio que o Senhor nos dá, ao celebrar 11 anos, o que já foi construído em termos físicos e o que já foi construído em termos espirituais. Quantas pessoas já foram salvas, libertas, quantas famílias já foram cuidadas. Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Pai, por participar desta festa, por ser participante, Senhor, da tua igreja, a igreja invisível e universal. E aqui está, Senhor, parte dessa igreja invisível e universal, que é a igreja física presencial do Coelho, com pastores, com diáconos, com músicos, com professores, com todas as áreas, com famílias. Eu quero te agradecer pela vida de cada um deles, e que o Espírito Santo continue, Pai, a exercer essa influência maravilhosa, trazendo sempre a evidência do reino de Deus, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria, trazendo, Senhor, sempre, Senhor, corações arrependidos e renovando a fé, Senhor. Afinal, Senhor, a fé é a porta que entramos no reino. E tudo é possível, Senhor, àquele que crer. Que a igreja continue sendo nutrida, Senhor. Abençoa, Senhor, o pastor Emílcio e os seus companheiros, Senhor, de trabalho. A toda a igreja, Senhor, que eles estejam sempre de mãos dadas, espiritualmente e literalmente de mãos dadas, para que essa obra continue avançando, Pai, alcançando vidas e abençoando pessoas. Pai, eu oro, Senhor, para que a tua bênção continue sobre este lugar, esse lugar que foi preparado para honrar, glorificar e exaltar o teu santo nome. Recebe a nossa adoração, recebe as nossas vidas e ministra sobre nós sempre algo novo, Senhor, porque tu és um Deus de novidade de vida. Que essa novidade, Senhor, seja perene e constante na vida de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos um culto. A nossa vida seja um culto a Deus. Que dos nossos lábios possam brotar, Senhor, palavras de louvor e de adoração a Deus. Que a nossa mente esteja totalmente tomada pela presença de Deus. Assim nós oramos e entregamos tudo em tuas mãos. Toma pastor Emílcio, irmã Cris e todos os outros, Senhor, pastores, Senhor, e abençoa e glorifica o teu santo nome. Assim eu oro, agradecido no nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Você quer dar um glórias a Deus? Quer aplaudir ao Senhor? Aleluia.
ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua flor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego sim. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Declare mais uma vez. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu, de todo o seu coração, diga: tudo a ti. Sim, Senhor, obrigada por esse tempo, pela sua doce presença, pela tua doce palavra. Senhor, que possamos levá-la e guardá-la em nosso coração, Senhor, aplicá-la em nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, muito obrigada pela tua presença. Tu és um Deus vivo e real, e nós queremos construir a nossa vida firmada em ti, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, igreja?